Olha, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, usou o plenário do Congresso para dizer hoje que quer a instalação da CPI sobre o caso Master. Mas, como esperado, o presidente Davi Alcolumbre da Casa ignorou as questões de ordem. Aliás, ele foi questionado até por jornalistas e evitou responder por que não quer criar a CPMI do Banco Master. Numa conversa rápida com jornalistas, em tom irônico, repetiu mais uma vez: "Não posso responder", disse o Davi Alcolumbre. Vamos ver como é que foi essa questão lá no plenário do Congresso. Mais do que nunca é necessária a instalação dessa CPMI do Banco Master, conforme a nossa questão de ordem protocolada hoje aqui de manhã, porque eu tenho um desafio a fazer. Eu quero Daniel Worcaro e Augusto Lima sentado naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com o Flávio Bolsonaro e também qual a relação que eles tinham com o Lula, qual a relação que eles tinham com Alexandre de Moraes, porque eu não tenho nada a temer, eu não tenho nada a esconder. Estou desafiando aqui a esquerda brasileira. Vocês têm medo dessa CPMI, nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder. Bom, todos sabem, né, que essa CPMI não vai sair porque não é do interesse do Davi Alcolumbre, né, Couto? Tem isso também. Eu acho que essa altura do campeonato não é do interesse de ninguém, muito menos do Flávio Bolsonaro. Ele é o maior interessado em que não tenha CPI nenhuma. Ele é o mais ameaçado por uma CPI ou por investigações da Polícia Federal. O que ele fez hoje foi um teatro, uma tentativa de um contra-ataque que ninguém acredita mais no que ele fala. Sabe, você vê aquele pessoal que fica em volta dele, cada vez que ele fala com a imprensa ou fala no Senado, fica aquele monte de cara do lado dele, assim, parece uma tropa de choque. Ele está completamente perdido, sabe? É isso que está acontecendo. Então ele atira para todo lado. E, aliás, só lembrar uma coisa, ele assinou sim o pedido de CPI, mas da primeira lá ele tirou o nome dele, sabe? Depois voltou a colocar. Esse é o Flávio Bolsonaro. Quem é que pode acreditar no que ele fala? Não vale nada o que ele fala, sabe? Ele não tem interesse nenhum em CPI. Ele está querendo encontrar um jeito de reagir ao tsunami que abalou a candidatura dele, sabe? Vamos ver o que respondeu o Davi Alcolumbre depois desse pronunciamento aí na tribuna da Casa. Em resposta à questão de ordem levantada por vários parlamentares na sessão do Congresso de hoje, que requereram a leitura do requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a presidência esclarece que, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 156 do Regimento Interno do Senado Federal, primeiro subsidiário do Regimento Comum, as matérias do expediente serão objeto da leitura a juízo do presidente. Além disso, o inciso 1 do parágrafo único do artigo 214 do mesmo regimento do Senado dispõe que requerimentos de leituras de matérias devem ser objeto de despacho da presidência. Portanto, o momento da leitura é um ato discricionário da presidência da mesa do Congresso Nacional. Bom, Letícia, em resumo ele falou assim, olha, quem manda sou eu e eu não quero, né? O Davi Alcolumbre fala ali pelo Senado e, de fato, não existe um interesse da classe política em abrir uma CPI do Banco Master. CPI, você sabe como começa, você nunca sabe como termina. Não existe abrir CPI em ano eleitoral, de eleição presidencial. Essas duas frases, elas são básicas de Brasília, né? Então, o Flávio Bolsonaro, quando ele vai para as redes, ou vai para a tribuna fazer um discurso falando, nossa, eu quero uma CPI, ele faz isso por causa de cortes nas redes sociais, porque ele sabe que isso não vai acontecer, que essa CPI não será aberta. E eu tenho minhas dúvidas também, o quanto que esse discurso de ir o PT, de jogar tudo pro PT, sempre ter essa retórica e não se explicar e não trazer, dar luz para o que está acontecendo, quanto que isso vai funcionar para o Flávio Bolsonaro, porque ao longo dos últimos 8 dias, cada vez que ele falou alguma coisa sobre
o caso do Dark Horse, que não fosse e o PT, ele trouxe mais problemas para ele mesmo. Então, quando o Flávio tenta se explicar, ele abre um novo flanco de dor de cabeça para a equipe de campanha e para ele, junto ao eleitorado, porque o eleitor passou a questionar o quanto que ele pode confiar no Flávio Bolsonaro. E a classe política também começou a se fazer a mesma pergunta. Tá, o Flávio vinha dizendo que não tinha nada a ver com isso e agora aconteceu isso, descobrimos isso. Então, sempre usar esse argumento e o PT, acho que já está um pouco batido, porque o pai dele estava usando isso em 2018. Não sei o quanto que ele vai conseguir se sustentar no meio de toda essa confusão, sempre jogando esse tipo de explicação, Diego. Verdade. Eu me lembro, Dani, de uma declaração do próprio senador Flávio Bolsonaro, quando para a instalação da CPI e o pedido do senador Alessandro Vieira, ele falava que o Alessandro Vieira fazia o pedido porque já sabia que seria negado. Então, para ele, era muito fácil fazer esse pedido, né? Me parece que muitos congressistas fazem o mesmo. O coach tomando seu cafezinho, gente, perdi tudo, desculpa. Meu coração foi com ele, assim, coisa mais fofinha. Ô, Sarza, posso te sugerir uma coisa aqui, dando um pequeno nó na nossa... Desculpa, gente, a minha gata derramou a água em cima do computador. Muito fofa. Só que eu queria dar um nó aqui e pedir pra gente fazer uma espécie de jogo dos 7 erros, porque dá pra elencar pelo menos 5... falácias, para dizer o mínimo, né? Para não usar o termo mentira, porque mentira, tecnicamente, a gente precisa assumir que a pessoa sabe que não está falando a verdade e que, por isso, ela está fazendo aquilo de caso pensado, né? Com desejo de enganar. Então, eu vou recorrer a esse eufemismo aqui. Se a gente conseguir rodar de novo a fala do Flávio Bolsonaro, eu consigo apontar pelo menos 5 inconsistências, 5 erros fáticos, dados da realidade que eles e conferem nem com o histórico, nem com os rastros que ele deixou ao longo do caminho até aqui. Será que a gente consegue girar de novo? Vou pedir para a nossa equipe colocar de novo a fala do senador Flávio Bolsonaro no plenário lá do Congresso. Mais do que nunca é necessária a instalação dessa CPMI do Banco Master, conforme a nossa questão de ordem protocolada hoje aqui de manhã, porque eu tenho um desafio a fazer. Eu quero Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentado naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com o Flávio Bolsonaro e também qual a relação que eles tinham com o Lula, qual a relação que eles tinham com o Alexandre de Moraes, porque eu não tenho nada a temer, eu não tenho nada a esconder. Estou desafiando aqui a esquerda brasileira. Vocês têm medo dessa CPMI, nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder. Dani, faz pra gente aí esses erros. Rapidinho que a Mari Sanches está aguardando, mas eu quero te ouvir. Que erros são esses? Então vamos lá, né? Ele diz então que faz um desafio, uma questão de ordem pela instalação da CPI do Banco Master. Se a gente voltar no tempo, a gente vai encontrar integrantes do PL, inclusive líderes do PL, dentro do próprio Senado, como Isalci Lucas, admitindo que houve uma troca, né? O PL, Valdemar da Costa Neto, o presidente do partido, disse que houve uma troca para que fosse aprovada a dosimetria, ou seja, derrubado o veto à lei que vai reduzir as penas de Jair Bolsonaro e seus comparsas condenados pela tentativa de golpe. Em troca, o PL retirou a reivindicação pela CPI do Master. Houve um acordo do qual Flávio Bolsonaro é mais do que parte signatária, é parte integrante, é um pilar, já que o candidato à presidência da República do PL é ele. E o principal beneficiário da dosimetria é o pai dele. É o motivo do acordão que enterrou a CPI do Master. Segue Flávio Bolsonaro dizendo que quer Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentados no banco da CPMI. Sabe que é impossível que isso aconteça. Por ordem de quem? Do ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo pai dele para integrar a corte, André Mendonça. É jurisprudência pacífica que investigados não são obrigados a construir prova contra si mesmo. E é por isso que Daniel Vorcaro e tantos outros já convocados inúmeras vezes foram isentados pelo Supremo Tribunal Federal. Neste caso, no INSS, o relator é
André Mendonça de comparecimento. Diz que gostaria de ver explicitadas quais são as relações do Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. As relações de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro foram explicitadas pelo próprio Flávio Bolsonaro, no qual ele se refere a Daniel Vorcaro como um irmãozão no momento em que está cobrando a retomada do repasse de milhões de dólares que seriam transformados em reais para, em tese, bancar o filme do pai dele nos Estados Unidos, por meio de uma produtora que jamais produziu filme algum e, de repente, virou com a bunda para a lua, perdão meu português grosseiro, e pegou um filme de 130 milhões de reais para botar na rua. As relações foram explicitadas quando ele se dispôs a ir visitar alguém que havia acabado de sair da cadeia com tornozeleira eletrônica para dizer que estava ali encerrando as relações políticas, quando o mais fácil nos dias de hoje é bloquear um contato. Flávio Bolsonaro, por fim, Sarza, diz ali que não houve assinatura de nenhum integrante da esquerda ao pedido de CPI ou CPMI do Master. Mais uma vez, incorre em uma mentira, em uma inconsistência factual. No dia em que houve o acordão da dosimetria pelo enterro da CPI, que hoje é librada ao lado dos integrantes do PL, que fecharam o acordão com Davi Alcolumbre pela instalação, quem estava gritando pela CPMI do Master era o PT.